A nova gestão de Donald Trump mexerá não só com a política dos Estados Unidos, como a de todo o mundo. Desde a campanha, o republicano promete mudanças para retomar o protagonismo do país norte-americano, incluindo interferência nas guerras na Ucrânia e Oriente Médio. E para falar mais sobre as expectativas para a gestão de Trump, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. É assim mesmo seu sobrenome? Falei certinho, professor? Boa tarde. Correto, Elisângela, certinho. Muito bem. Professor, são vários pontos abordados por Trump, a gente sabe sobre imigração, a economia, mas qual que é o ponto principal que o professor acredita que ele já vai atacar de imediatamente? Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Olha, a gente espera, nesse início, talvez, as principais pautas da campanha do Donald Trump. Primeiro, a questão alfandegária, as tarifas alfandegárias, digamos assim. Trump prometeu ao longo da sua campanha taxar principalmente produtos provenientes da China, em torno de 60%. A gente não sabe realmente qual vai ser esse valor. E também de outros países, como o México, já houve ameaças em relação ao próprio Canadá, um vizinho muito tradicional dos Estados Unidos. Então, talvez o primeiro grande decreto será esse decreto das tarifas alfandegárias. E o segundo, também muito preocupante, seria o decreto em relação aos migrantes, como ocorreria, de que forma isso aconteceria ao longo dos próximos dias, quais seriam os migrantes não documentados que o governo Trump iria atrás. Nós não sabemos ainda como isso vai acontecer, mas, ao que tudo indica, então, esse início do governo Donald Trump será pautado nesses dois aspectos, que são os aspectos centrais da sua campanha ao longo aí dos últimos meses, durante a campanha dele. Fabrício vai fazer uma pergunta, professor. Professor, um prazer falar com você aqui no Jornal da Manhã. O Trump chega nesse mandato com um apoio absoluto tanto na Câmara dos Representantes quanto também no Senado. Quanto você acredita que isso vai facilitar para que ele leve adiante as suas políticas, as suas promessas feitas em campanha, principalmente aquelas mais polêmicas? Isso foi algo que ele não teve em 2017, quando ele assumiu, Exatamente, Fabrício. Boa tarde. Nós temos uma grande novidade, O Trump foi eleito para esse mandato com um grande percentual de votos, E ele conseguiu, como você disse, o Senado e a Câmara dos Representantes. Então, com certeza, ele tem muito mais facilidade para aprovar os seus projetos de lei, seja na área econômica, seja na área também social, migratória. Então, esse é um ponto muito importante. E um outro ponto importante é que Trump possui maioria na Suprema Corte. Então, isso é mais um elemento que traz uma certa facilidade para que Trump consiga aprovar os seus projetos. E é sempre importante ressaltar, o Trump ele tem o que nós chamamos de aprendizado. Ele teve o primeiro mandato de 2016 a 2020, um primeiro mandato que ele teve muitos percalços, principalmente porque ele não tinha maioria em alguns momentos, e agora ele tem esse aprendizado para esse segundo mandato. Ele tem, então, a maioria na Câmara, no Senado e na Suprema Corte, e ele construiu uma equipe de assessores, de secretários de Estado, muito leais a ele. Se a gente olha no primeiro mandato, os secretários de Estado eram mais do Partido Republicano. Agora não, agora são secretários leais ao Donald Trump, o que com certeza vai trazer ainda mais facilidade para compor os seus projetos, para propor as suas políticas econômicas, as suas políticas migratórias também. Segre. Professor, uma das questões que não está sendo abordada, mas que no pessoal me preocupa, é a situação econômica. A dívida americana está chegando a 36 trilhões, esse é o teto permitido pelo Congresso, e esse teto deve ser alcançado entre 14 e 23 de janeiro. Ou seja, tem uma bomba no colo de Donald Trump em relação a isso. O que você sugere que possa acontecer em termos dessa situação em particular da dívida americana? A dívida americana foi uma questão que tanto Kamala quanto Donald Trump passaram por cima nos seus debates. Os dois candidatos na época, a gente observava que eram plataformas que trariam mais gastos no caso do aumento da dívida americana.
Então, a gente não sabe realmente agora, nesses próximos meses, novamente, o Trump ele tem um Congresso mais, um Congresso totalmente voltado para as suas políticas. Então, consequentemente, ele vai ter mais políticas aprovadas no campo econômico. Isso pode, consequentemente, aumentar a dívida dos Estados Unidos. É sempre importante ressaltar também, né? Caso haja esse tarifaço também, há um prognóstico de aumento da inflação para a população norte-americana. Então, a gente realmente não sabe quais serão as consequências a curto e a longo prazo dessas políticas. O que a gente vai observar realmente é esse grande problema de endividamento da economia norte-americana. E, professor, eu até gostaria de perguntar a respeito da relação com o Brasil. Essas relações mesmo bilaterais entre Estados Unidos e o Brasil, como pode, de repente, impactar esse comércio e também a economia? Olha, Elisângela, nós temos um presidente, Donald Trump, que não tem uma boa relação com o PT e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós temos é que, caso, por exemplo, Trump aumente as tarifas contra a China e produtos chineses, a China provavelmente vai buscar comprar mais produtos brasileiros, como, por exemplo, milho, né, alguns grãos. Então, isso pode fazer com que o Brasil inicialmente venda até mais produtos para a China, aumente o seu comércio internacional, caso essas tarifas, que o Donald Trump realize essas tarifas relacionadas à China. Mas o que a gente observa no plano político essas relações bilaterais. Né? Então, Marco Rubio, né, o secretário de Estado norte-americano, né, que vai tomar posse, disse na semana passada, durante a sua sabatina no Senado, que a América Latina é importante, principalmente para conter o avanço da China. Então, o que a gente vai observar talvez, né, um maior investimento na América Latina. A gente não sabe se um maior investimento, principalmente na Argentina, onde o Trump ele tem uma relação muito boa com o governo Milei, né, para talvez barrar um pouco o fortalecimento da China na América Latina. Então, pela primeira vez, é interessante que aparece, né, no discurso do secretário de Estado a América Latina como uma região central. Estados Unidos, ao longo da sua história, nunca considerou a América do Sul, principalmente, como a sua região central. Mas talvez agora haja uma mudança, né, para trazer mais investimentos. A gente não sabe realmente o que isso pode acontecer, porque o pano de fundo é sempre a questão contra a China, né? Então, toda essa ideia de trazer os Estados Unidos como uma superpotência, de revitalizar uma certa ideia nostálgica, né, do poder dos Estados Unidos, lá dos anos 80, final da Guerra Fria, início dos anos 90, é para conter também o poder da China. E os Estados Unidos, durante o governo Trump, não vai abrir mão de tentar aumentar o seu poder político e econômico ao redor do mundo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Professor Bruno Pasquarelli, muito obrigada mesmo. Durante a programação estamos aqui e contamos muito com a sua colaboração. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Elisângela. Um ótimo dia e obrigado pelo convite.